os filhos, falam maldição para os filhos. Esse hijo é um diabo. Não se pode dizer essas coisas. Muitas maldições vêm por fala. A mãe ou o pai fala uma maldição contra aquela criança, e aquela criança vai crescendo amaldiçoada. Espíritos demoníacos vão invadindo aquela criança. A criança fica perturbada. Muitas vezes ela vai para o caminho das drogas e do álcool. Muitas vezes ela vai para o espiritismo, para a macumbaria. Muitas vezes a pessoa cresce amaldiçoada, porque o pai e a mãe disse alguma maldição para aquela pessoa. Então há doenças que o médico nunca vai achar. Esta é enfermidade. E isso é coisa maligna. Isso é obra de Satanás. Deus deixou para nós outros, não a doença, mas Deus deixou de forma natural. Nós podemos adquirir uma doença simples, uma doença que cura com remédio, uma doença que você faz um chazinho em casa e você toma e cura. Como eu disse, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, coisa simples. Mas quando a enfermidade é aquela que você fica dependente de remédios para o resto da vida, é porque é maligna. Ela não vem de Deus. E quando essa doença não é uma doença natural, nós precisamos buscar ao Senhor para ser liberto. Um comprimido, um remédio não cura AIDS. Muitos comprimidos, remédios não curam o câncer. Há muitas doenças que o remédio, que a medicina não vai curar. Você vai tomar remédio o resto da sua vida para não desenvolver, ou talvez para viver mais uns dias. Mas o médico nunca tem a cura daquela doença. Mas nós conhecemos aquele que morreu na cruz do Calvário, e seu nome é Jesus Cristo, um nome acima de todos os nomes. Quando o médico dizer não tem jeito, quando o médico dizer sim, vai morrer em casa, Jesus ainda pode fazer uma cura e uma libertação. Então vamos ver a doença que é enfermidade. Vamos ler João 5. Então nós temos que predicar a palavra sempre falando sobre libertação. Porque nós vamos dar um pequeno estudo e depois nós vamos estar orando para Deus fazer em nossa vida libertação. Lucas 10 e o versículo 19. Todos encontraram? Diz amém. Vamos ler. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só mais uma vez para memorizar: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Este versículo que nós lemos é quando Jesus, capítulo 16, e vamos ler o versículo 15 até o 17. Marcos 16. É só voltar em Lucas, atrás de Lucas fica Marcos. Marcos 15. Marcos 15 e Marcos 16, desculpe irmão, Marcos 16, a partir do 15, do versículo 15. Que agora é a missão. Após Jesus dar poder para a igreja, Jesus agora dá uma missão
missão para a igreja. E esta missão está em Marcos 16, a partir do 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão ao que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Amém. Somente até aí. Primeiro, Jesus deu poder para a igreja. Em segundo, Jesus deu a missão da igreja, que é expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Nós vemos isso em Mateus 10. Agora nós vamos entrar numa área, que é a área onde nós somos atingidos pelo mal, a área onde nós somos atacados pelo inimigo, que é o mundo invisível, o mundo espiritual. Porque quando os nossos inimigos são materiais que nós podemos pegar, que nós podemos apalpar, então nós podemos nos defender. Se os nossos inimigos são homens, são pessoas, nós podemos esconder, nós podemos afastar. Mas quando nossos inimigos são do mundo espiritual e os nossos olhos não podem ver, aí então somente nós podemos clamar o nome de Jesus, porque Jesus é um nome acima de todo nome. Somente Jesus Cristo pode nos levar a vencer sobre as forças do mal, sobre as forças do inimigo. Somente Jesus Cristo, Ele nos dá poder. E quando fala do mundo espiritual, quando nós falamos do mundo invisível, Satanás nos tenta, Satanás oprime muitas pessoas, colocando doenças, enfermidades nas pessoas. Satanás coloca espíritos malignos para oprimir as pessoas. Satanás coloca na mente das pessoas depressão, perturbação, confusão mental. Então nós vamos ler na Bíblia: de tal sorte que muita multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, e os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam o nome do Deus de Israel. Glória a Deus. A multidão maravilhou-se vendo os mudos falar, os aleijados, os sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Isso é o ministério de cura de Jesus. A cura, ela vem para libertar o povo do quê? Da opressão. Jesus diz na sua palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então nós vemos que Jesus pregava a palavra de Deus. No momento que Jesus pregava, aconteciam curas, aconteciam libertação, aconteciam milagres, aconteciam sinais e prodígios
no ministério de Jesus. E esse ministério de Jesus, Ele deu para a igreja. Agora Ele colocou na mão da igreja: ide, curai os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, fazei toda sorte de sinais. Nós temos isso em Jesus. Vamos ler Mateus. Que diz assim: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Esta passagem fala os dois cegos de Jericó, que gritavam quando Jesus passava, dizendo: Cristo, filho de Davi, tende compaixão de mim. E a multidão dizia: cego, cala-te. Cego, silêncio. Mas o cego clamava, o cego gritava: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo, disse aos discípulos: tragam-me aquele homem. E chegando aquele homem até Jesus, agora Jesus pergunta: que queres que te faça? E ele diz: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus cura aquele homem. Então nós estamos vendo a libertação em cura. E essas curas são doenças de nascimento, como cego de nascença. E tem pessoas que adquirem, depois de nascido, a doença, a certa enfermidade. Vamos ler Mateus 7:47. Lucas fica antes de João, 7:47. Eu vou lendo enquanto os irmãos encontram. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aí nós vemos também uma forma das pessoas serem libertas, por meio da adoração. As pessoas que reconhecem que Jesus é especial, as pessoas que conhecem que Jesus fez alguma coisa na sua vida, elas vão até Jesus e o adoram. E no momento que as pessoas adoram a Jesus, também elas são curadas, também elas são libertas. Então nós vemos no ministério de Jesus que muitas pessoas chegaram e prostravam-se diante de Jesus. E quando eles prostravam-se, pecados eram perdoados. Porque muitas enfermidades, elas vêm por causa de pecados. Porque quando nós pecamos e que nós erramos, é o diabo, o demônio, ele tem então uma porta aberta na nossa vida. Ele encontra um caminho para adentrar na nossa vida. E quando o diabo acha essa porta aberta, através do pecado, ele vem. E ele tem poder. Porque Satanás, ele não tem poder de infligir nossas vidas, a menos que nós abramos uma porta para ele. E quando nós abrimos essa porta, através do pecado, Satanás entra, coloca enfermidade, coloca opressão, coloca confusão mental, coloca vários tipos de doenças que são vindas através do pecado. Mas nós também adoecemos sem ser castigo, nós também adoecemos de forma natural. E eu aqui, domingo passado, falei sobre o que é doença e o que é enfermidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Doença,
nós adquirimos naturalmente. Eu citei exemplo. Nós podemos ter uma dor de cabeça por causa de tomar um sol quente ou ficar no tempo frio. Podemos dar dor de cabeça ou dor de garganta. Nós podemos ter uma dor de barriga se comer muita gordura ou se comer muito, né? Uma dor de barriga. Mas isso é coisa natural. Isso é doença natural. A doença é aquela que nós vamos no médico e após chegar lá o médico faz o diagnóstico e diz: você tem tal coisa. De acordo com os exames você tem isso, você tem aquilo. Mas também tem outro tipo de doença que é a enfermidade. A enfermidade, quando nós vamos no médico, ele coloca a parede, escuta, checa, não vê nada de errado. Fala, você não tem nada. Vamos fazer alguns exames. Soam os filhos, falam maldição para os filhos. Esse hijo é um diabo. Não se pode dizer essas coisas. Muitas maldições vêm por fala. A mãe ou o pai fala uma maldição contra aquela criança. E aquela criança vai crescendo amaldiçoada. Espíritos demoníacos vão invadindo aquela criança. A criança fica perturbada. Muitas vezes ela vai para o caminho das drogas e do álcool. Muitas vezes ela vai para o espiritismo, para a macumbaria. Muitas vezes a pessoa cresce amaldiçoada, porque o pai e a mãe disse alguma maldição para aquela pessoa. Então há doenças que o médico nunca vai achar. Esta é enfermidade. E isso é coisa maligna. Isso é obra de Satanás. Deus deixou para nós outros, não a doença, mas Deus deixou de forma natural. Nós podemos adquirir uma doença simples, uma doença que cura com remédio, uma doença que você faz um chazinho em casa e você toma e cura. Como eu disse, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, coisa simples. Mas quando a enfermidade é aquela que você fica dependente de remédios para o resto da vida, é porque é maligna. Ela não vem de Deus. E quando essa doença não é uma doença natural, nós precisamos buscar ao Senhor para ser liberto. Um comprimido, um remédio não cura AIDS. Muitos comprimidos, remédios não curam o câncer. Há muitas doenças que o remédio, que a medicina não vai curar. Você vai tomar remédio o resto da sua vida para não desenvolver, ou talvez para viver mais uns dias. Mas o médico nunca tem a cura daquela doença. Mas nós conhecemos aquele que morreu na cruz do Calvário, e seu nome é Jesus Cristo, um nome acima de todos os nomes. Quando o médico dizer não tem jeito, quando o médico dizer sim, vai morrer em casa, Jesus ainda pode fazer uma cura e uma libertação. Então vamos ver a doença que é enfermidade. Vamos ler João 5. João 5 e o versículo 5. João está à frente de Lucas. João 5 e o versículo 5. Aleluia. E vamos falar da cura, a cura de um paralítico em Betesda. E diz assim: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, soube que estava nesse estado havia muito tempo, e disse: queres ficar são?
O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Glória a Deus.